E hoje o nosso papo é falar desses paralelos da comunicação não violenta com a gamificação, jogos, né? Jogos e gamificação. Fer, seja super bem-vindo aqui. Obrigado, A palavra é obrigado. sua. É um prazer estar aqui. Prazer que estar com tanta gente. Tem alguns rostos conhecidos, alguns rostos novos, mas é muito legal. Eu adoro webinar. Eu adoro webinar porque ele é o oposto do live, né? Que fica só nós dois falando e assim as pessoas podem colocar coisa no chat, a gente vai conversando. Eu acho que é muito mais interativo. Eu sou dessa interatividade, adoro. Então, assim, quem quiser se colocar, falar alguma coisa no chat, a gente vai conversando. Infelizmente, não acho que não dá para abrir o microfone o tempo todo, né? Mas quem quiser pode falar e a gente vai batendo papo aqui. Isso mesmo. Isso mesmo. Aliás... eu já vou falando, Fernanda, que eu tô meio nervoso, porque você falou que o cara que veio antes foi o Cortella, né? E a pessoa que vem depois foi a monja... A monja Enchi. Eu falo assim, caraca, né? Qual que é a expectativa que tá rolando aqui? Porque, enfim, né? Vamos tentar, né? Mas enfim, vamos lá. Mas que tem tudo a ver, porque o Cortella fez o prefácio do meu livro, e esse livro fala de... Já fazer um merchanzinho, né? O meu livro fala de artes e jogos, gamificação. Então tem tudo a ver, vir o Cortella e vir você, porque a gente está falando aqui de gamificação. E eu reitero aqui o que você falou, a gente faz nesse formato para a gente ter interação das pessoas. Nossa intenção não é fazer uma mega webinar para 10 mil pessoas, a intenção é trazer pessoas que realmente interagem, vire uma troca bem rica. Pê, vou começar trazendo... Eu sei que essa pergunta é clichê, eu sei, mas eu acho que tem muita gente que tem dúvida ainda, né? Então, acho que queria começar trazendo um pouco da sua visão de gamificação e trazer a diferença para as pessoas de jogos e gamificação, para quem ainda tem essa dúvida, né? Eu acho que é legal. É legal isso, né? Ela é clichê porque ela é muito necessária, né? Então, eles desaparecem porque eles são necessários, são requisitados há muito tempo, né? Mas o que acontece é que existe uma diferença, é um pouco acadêmica, mas assim, ela é real, né? Que existe entre fazer jogo para fazer jogo e gamificação, né? Porque normalmente, popularmente, se define o jogo, gamificação, como qualquer coisa relacionada a jogo, né? Mas academicamente, o que a gente tem? A gente tem fazer jogo, que é você usar o jogo sobre alguma coisa, serious games, esse tipo de coisa, isso é o jogo em si, né? A gamificação, ela não é exatamente um jogo, e essa que é a questão interessante. Por quê? Porque é você levar elementos de jogos para sistemas de não jogo, né? Então, o que acontece? No final de uma boa gamificação, você não tem um jogo em si, mas você tem uma experiência muito mais agradável para o usuário para que ele possa se engajar mais, interagir mais e ter uma experiência melhor, né? E aí isso é a gamificação. Então vou dar um exemplo assim que é clássico, que é o Duolingo. Muitos aqui já devem ter feito Duolingo, né? Se você faz um joinha se você já usou Duolingo, eu já usei muito, já fiz francês, japonês, fiz um monte de coisa. E aí o Duolingo, o que acontece? O Duolingo, ele é um sistema que é absolutamente gamificado no último, então você percebe que tem uma série de elementos divertidos, assim, de jogo, tem um desafio de você entrar todo dia, você ganha pontos dobrados, tem um ranking, tem uma série de coisas que eles colocam lá que faz com que a experiência fique mais legal. Mas você nunca sente de verdade que você está jogando. Está lá para simplesmente jogar. Você está simplesmente principalmente para aprender um idioma, né? Então, essa é uma situação que você percebe que tem uma gamificação muito forte, mas ainda assim não é um jogo. E essa que eu acho que é a diferença principal, né? Só que assim, o que acontece? Apesar disso tudo, ninguém precisa falar, ai meu Deus, usei a minha vida inteira, usei o tempo todo gamificação de modo errado. Não tem problema, tá? Porque no final das contas, eu acho que nenhuma pessoa que trabalha com gamificação, todo mundo que trabalha com gamificação é designer. Se você é designer, você é focado no usuário. Se você é focado no usuário, você vai ter que respeitar, porque está todo mundo começando a chamar de gamificação, que é tudo. E aí, fala assim, fala que é gamificação? Tá bom, entendi. Você está querendo falar de fazer jogo para. Então, quando a pessoa me fala, queria fazer uma gamificação, eu falo assim, tá bom,
quero entender que você quer fazer uma gamificação. Que tipo de gamificação você quer fazer? Você quer fazer a gamificação de colocar alguma coisa dentro do seu processo e tornar ele mais divertido? Ou você quer fazer um jogo para? Aí você, não, eu quero fazer um jogo para. Tá bom, vamos com essa gamificação. E aí eu aceito o que a pessoa chama de gamificação, porque eu acho que é isso. A gente também tem que ouvir um pouco o que a sociedade está falando e não se encastelar lá na academia e falar, olha, você está falando errado, você não pode falar gamificação porque isso não é... Não, pode ser. Aceitamos, né, falar de gamificação e tudo bem, né? É isso. Aliás, aí já começa a CNV, né, Fê? Porque o nosso cliente não Nossa, sensacional. Não é? Porque assim, o cliente ele não precisa saber tecnicamente o que é cada coisa. O importante é entender empaticamente o que o cliente precisa e atendê-lo. Se aquilo é um jogo, uma gamificação, se ele está chamando de gamificação de gamification, se ele está achando que aquele jogo não importa, né? E aí é o ponto que eu acho que ajuda muito na gamificação, porque eu conheço muita gente que está trabalhando com gamificação e fica tão focado no design, fica tão focado no técnico e esquece que o essencial é a gente entender a real necessidade que o cliente tem, né? O que ele realmente precisa e o que ele espera daquela gamificação. Então, eu acho que aqui tem uma boa pergunta para te fazer, que é qual a importância, já que a gente já começou a discutir isso, da empatia na gamificação? Ela é central. Ela é simplesmente central, né? Eu acho que assim, a Ana Luz está falando que viu no TripAdvisor, exatamente a mesma coisa, o Babel também, que o Marcos falou, exatamente, né? Mas assim, a empatia é a coisa mais central em qualquer... A empatia é a coisa mais central em qualquer processo de design, né? Porque se você está... Design, a definição do design é que ela é centrada no usuário. Se ela é centrada no usuário, você precisa não só olhar para o usuário, mas você precisa sentir o usuário, você precisa ser o usuário, né? Então, assim, quanto mais empático você for, melhor você vai desenhar aquele produto que você quer desenhar. Se for uma gamificação, você tem que desenhar uma gamificação bem feita, você tem que olhar para aquele cara, assim, quais são os medos, quais são as aspirações, porque assim, não dá para falar de gamificação se você não estiver falando de modificação de comportamento. A gamificação, a essência dela é isso, é você falar de modificação de comportamento. Tá? E aí, fala assim, poxa, mas é manipulativo? Se você usar mal, sim, ela pode ser super manipulativa, igual marketing. Você pode encarar o marketing como uma forma de manipulação das pessoas para que elas comprem coisas que elas não estão a fim de fazer, ou você pode encarar o marketing como uma forma de comunicação em massa, onde você vai falar, olha, é isso que eu faço para que você me conheça, é isso que normalmente, essa é a minha essência, essas coisas. Então, se você traz o marketing de uma forma bem feita, ele é uma super arma poderosa para quem quer fazer o bem. Então não dá para falar que é bom ou mal, né? Gamificação é a mesma coisa, você pode usá-la para o mal, pode usá-la para o bem. Como é que é a gamificação do bem? É aquela que faz as pessoas fazerem coisas que normalmente elas têm uma dificuldade de fazer, porque tem algumas travas, tem alguns gatilhos que é difícil. Quando que ela começa a se tornar do mal? Quando eu começo a induzir a pessoa a fazer coisas que na verdade ela não quereria fazer, não gostaria de fazer. Então, eu acho que assim, ser empático nessa hora não é só na hora que você está desenhando a gamificação, mas é você ser empático durante todo o processo, inclusive no seu propósito. Senão você começa a desenhar gamificações que são as gamificações sacanas, as gamificações manipulativas, que vão criar coisas que não são legais, que vão nos tornar seres humanos piores, que vão nos tornar uma sociedade pior. O maior exemplo que eu dou de uma gamificação mal feita, de mal feita não, muito bem feita, mas uma gamificação absolutamente do mal, é a gamificação da China. A China tem um aplicativo que chama Sesame Credits, que é créditos de gergelim, tá? Mas, enfim. E aí o que acontece? Cada vez que você faz uma coisa boa, você ganha pontos nesse coisa. Cada vez que você faz uma coisa ruim, você perde pontos, né? Agora, você imagina qual que são os critérios, sendo que o governo é totalitário e é ele que faz essa gamificação, né? Então, assim, o que você tem? Você tem uma ferramenta de fascismo. Você tem uma ferramenta para manipular as pessoas para que elas sejam meros peões dentro daquele jogo de tabuleiro deles. Então, o que acontece? Quando você cai a partir de um certo ponto lá naquela escala, depois procura na internet quem quiser,
Sesame Credits, né? E aí começa a cair aquele negócio, a partir do momento que você passa numa zona vermelha, você perde o direito de andar de avião e de trem. Então, assim, olha o tamanho do buraco. Perigo, né? É filme de terror, é coisa de Black Mirror. Né? Todo mundo aqui já viu. Isso é digno de Black Mirror. Então, assim, eu começo a ratear as pessoas, começo a ranquear as pessoas se elas estão colaborando com o regime totalitário ou não. Né? Então, assim, eu sei que eu fui dar uma investigada, eu sei por algumas coisas que quando você denuncia um insurgente, você ganha muito ponto nessa escala. Então, você olha, você está estimulando o cara a ser dedo duro. Né? Então, assim, essas coisas acho que a gente tem que tomar cuidado, porque assim, a ética nessa hora é extremamente importante. Você tem vários reality shows que estão tirando o pior do ser humano usando as piores das gamificações. E é feito para isso. Feito para isso porque eles querem, eles sabem que barracofilia vende. Não, barracofilia. Pode ver. Tem barracofilia sendo vendido hoje em dia. Todos esses casos que a gente está vendo de mídia são todos barracos. Pode reparar. Quanto mais barraco você cria, mais audiência você ganha. Então, assim, uma das coisas que eu tenho muito feito campanha contra é assim, diga não à barracofilia. Eu boicoto essas coisas assim. Eu não quero, de vez em quando não dá, a gente acaba falando, porque tá todo mundo falando disso, mas eu boicoto porque eu não vou assistir, eu não vou fazer parte disso. Né? Então, assim, você tá consciente disso para que a gente não entre nessa gamificação que nos leva só ao prazer e não à felicidade. Aliás, isso que você está falando é super importante em vários sentidos, porque primeiro que tem uma interpretação da gamificação dos jogos, mas acho que assim, a primeira coisa, quando o cliente pede para a gente, eu quero fazer uma gamificação, a gente, eu particularmente uso o Canvas para entender, eu quero entender primeira coisa, o seu propósito. Legal, tem um objetivo, claro, né? Que nem o marketing, você tem um objetivo de gerar engajamento, de gerar resultado na empresa ou de promover a empresa, ok, mas não pode ser só isso. Isso é uma provocação que eu faço, porque senão, se o propósito for única, exclusivamente vender mais, ele inevitavelmente vai entrar em ferramentas que vão na manipulação ou do mal, como você está falando. E aí me veio uma coisa que você está aqui, me deu um insight também, porque quando a gente fala de jogos, a gente está falando de modelo mental, né? Então, quando a pessoa está jogando, eu sempre Fê, o seu mic ficou baixinho, não sei por quê. Seu áudio. Melhorou? Vamos ver. Melhorou? Mais ou menos. O volume foi caindo e aí ficou meio baixinho. Dá para ouvir, mas está meio baixinho. Melhorou agora? Deu uma piscada que eu acho que tem um mau contato aí. Se você mexer, acho que melhora. Melhorou? Bom, vamos ver, vai. Vamos lá. Eu sempre brinco que você quer conhecer alguém, convida a pessoa para jogar. Eu sempre falo isso, eu quero conhecer a pessoa, convido para jogar. Porque se ela for altruísta, ela vai ser altruísta no jogo. Se ela for competitiva, ela vai ser. Se ela for independente, se ela for uma pessoa individualista, ela vai ser. E às vezes a gente está em reunião de família e a gente percebe as pessoas no jogo, sabe? Tipo, uma vez eu estava aqui, toda a família reunida, e aí tava lá o meu sogro quase matando a gente, porque ele é super competitivo, que ele queria ganhar. Aí tava, tipo, o meu cunhado lá jogando outra coisa sozinho. Aí minha cunhada, que é super altruísta, tentando ajudar todo mundo no jogo. Eu falei, gente, eu conheço a personalidade deles e eu sei que bate com aquilo. Então, quando a gente convida as pessoas para jogar, você conhece um pouco mais da personalidade. Inevitavelmente, quando você aplica um jogo, por exemplo, numa empresa, você acaba tendo um diagnóstico daquele grupo, das pessoas. E eu queria você estava falando isso, e aí me vem os perigos disso também, né, Fê? Porque uma vez eu estava aplicando um treinamento numa empresa, e aí, por uma questão ética, a gente não fala o nome, né? Mas eu estava aplicando e tal, e aí uma pessoa que era gestor da área financeira começou a roubar no jogo. E aí eu percebi que ele estava roubando. Aí eu fui lá, e eu fui de um jeito bem lúdico, né? Falei, galera, como aqui vocês... E não apontei quem foi, né? Como aqui houve uma certa trapaça, então vocês começam de uma etapa anterior. E o grupo
sacou quem era a pessoa e queriam matar o cara, né? Porque eles estavam na onda de ganhar. E aí, a pessoa do RH estava comigo, acabou o treinamento, ela falou assim para mim, eu devo me preocupar com ele, porque ele é gestor da área financeira. E aí, é muito louco essa interpretação, né? Porque é insano eu falar, olha, se preocupa com ele, porque ele pode roubar. Não é tão... não é um negócio assim, né? E aí eu fiquei numa situação, assim, eu falei para ela, olha, o fato da pessoa ter um modelo mental de tirar proveito não quer dizer que ela faça. Ela só tem isso como opção, né? Eu costumo dizer que o jogo, ele primeiro, a gente fala que por trás do jogo ninguém se esconde, né? Então tem essa coisa de você se projeta, você fala você traz comportamentos mais primais, que a gente fala, né? Só que o que acontece? Eu também gosto de botar um freio na história, porque assim, aconteceu recentemente, eu estava com um amigo, a gente fez um jogo rápido e ele falou assim, ele tem um comportamento que ele mesmo se deu conta, e ele falou, putz, eu sou assim. Eu falei, não, calma lá. E é isso que a coisa que você está falando, não é depara, né? Então assim, calma lá. Isso sim é um sintoma de alguma coisa que você tem, tá? Tá lá com você, mas essa não é a sua essência. Não necessariamente a sua essência. Então assim, a gente tem que tomar cuidado, porque assim, sim, eu acho que é uma coisa que mostra alguma coisa da nossa personalidade, do nosso aspecto, daquilo que a gente é, mas não é a única coisa, é só um dado a mais para você usar, que eu acho que é legal, né? Então, assim, agora, dá para a gente poder ter noção de, por exemplo, de cultura, porque aí você tem mais dados que reúne e isso vira muito diagnóstico, você já deve ter feito isso, né? E assim, você faz um jogo, ele é muito diagnóstico do que aquela empresa tem, né? Se ela é uma empresa que mais focada em uma empatia maior, né? Como é que eu faço? Se eu colaboro mais, isso aparece. Se a empresa é apagadora de fogo, se ela é mais planejadora, isso aparece no jogo, né? O tempo todo é mostrado. Então, Platão, né? Que eu não sei se vocês conhecem, né? Tem um filósofo aí chama Platão, mas ele é bem assim conhecido porque ele tem uma frase famosa. Ele tem uma frase famosa que fala: você conhece mais uma pessoa numa hora de jogo do que do que uma vida inteira. Eu acho isso incrível, essa frase, né? Porque muitas vezes você tem a impressão que é isso mesmo, né? Eu acho que um pouco exagero nessa história, mas de qualquer modo é isso, né? Você muitas vezes pessoas que você nunca viu na vida, então você vê jogando, você fala, nossa, olha lá o que ele está fazendo, né? Que interessante, né? Eu acho que é isso, a gente tem certos dados muito mais interessantes, porque você está vendo o conflito, você está vendo uma série de coisas dentro daquele recorte que você fez que diz muito sobre a pessoa, né? Acho que é legal. Eu acho que você matou um ponto aqui, que a pessoa tem uma faceta, né? Por exemplo, eu dei o exemplo ali do meu sogro, ele tem uma competitividade, mas ele tem uma amorosidade, ele tem um olhar humano, ele é uma pessoa empática, mas uma das facetas dele é ser competitivo, e quando ele está jogando, essa faceta super fica evidente, né? Agora, eu acho que tem o outro lado da moeda. A gente falou quanto a empatia ajuda na gamificação dos jogos, na gamificação, e aí tem o inverso, né? Então, acho que a gente está entrando nesse inverso. Quanto que o jogo ajuda a gente a desenvolver essa empatia, na sua opinião, Fê? Tá. Só vou colocar algumas coisas. O Guto tá falando que a primeira etapa do design thinking é empatia. Exatamente. Aí depois falaram que no lúdico o passarinho fala que as pessoas deixam cair as máscaras, e o Marx Nudelman tá falando do círculo mágico do Huizinga, que é um conceito super legal, né? Que o círculo mágico é aquilo que traz as pessoas para dentro do mundo da fantasia, que faz com que aquela experiência seja maior do que ela normalmente seria na realidade, né? Você cria uma aura de fantasia que faz com que aquela coisa fique muito mais legal. É o que transforma você chutar a bola numa rede num gol, tá? E aí ele está falando que deixa as pessoas primitivas, é muito isso mesmo, né? Aí a Cíntia, qual o nome daquele livro que a Pamela costuma falar? Eu não sei qual é o livro que ela fala, Cíntia. Não, acho que eu não cheguei a ouvir. Esse mesmo, Fê, de transformar... Homo Ludens. Esse é um Exato. ótimo Homo Ludens livro. é onde ele define o círculo mágico do Huizinga, é praticamente uma bíblia para todo gamificador, né? Toda pessoa que trabalha, na verdade não é só gamificador, o Homo Ludens é uma bíblia para qualquer um que trabalha com educação lúdica, qualquer um que trabalha com lúdico.
Né? Pode. Então, é um baita livro mesmo. Ele não é fácil de ler, tá? Ele foi escrito no começo do século passado. Ele é daqueles que você lê assim, tem que ficar pensando no que ele está falando, porque, enfim, ele é truncado, tá, para ler, mas vale a pena porque ele é, assim, tem várias críticas que vieram para ele depois dessa história do Círculo Mágico, mas ele é muito simples e muito aplicável em muita coisa, por isso que ele é legal. Eu gosto muito dele porque ele como bom designer, né, a gente tem que gostar de sintetizações, e ele sintetiza muita coisa muito legal, de uma maneira muito legal, né? Eu já pus o link aqui para o pessoal. Olha lá. Mas você falou como que a gamificação ajuda, né? No processo de empatia. Eu acho que assim, tem várias formas, mas assim, uma das que eu gosto assim você tem um jogo que chama Dixit, por exemplo, tá? Vou pegar aqui para mostrar. Aliás, esse é o board game super famoso, né? A ludoteca, né? Depois eu dou um overview aí para o pessoal. Gente, mostrar aqui, essa ludoteca que você tem é meu sonho de consumo. Eu tenho isso aqui, eu tenho que poder ostentar, né, gente? Eu tenho uma inveja dessa sala. Não, é meu sonho de consumo essa sala dele, gente. Vocês não estão entendendo. Para quem quiser conhecer, eu imagino que muita gente já conhece, tá? Mas ele é super popular. Mas para quem quiser conhecer um pouquinho um jogo que tenha de empatia e fale muito, muito dessa empatia, esse Dixit eu acho um jogo maravilhoso de empatia. Pra vocês terem uma ideia, os meus amigos palhaços, que, por exemplo, alguns que você deve conhecer, o Márcio Balas, o Álvaro Lages, o Cláudio Tebas, todos eles amam esse jogo. Eu vou falar com o Cláudio Tebas logo depois aqui da nossa live. Estou com uma reunião com ele hoje. Ele é um querido. Mas assim, o que acontece? Todos esses jogos, todos esses palhaços, eles adoram esse jogo. Por quê? Porque, basicamente, esse jogo, eu vou explicar rapidinho, mas assim, você tem cartas, né? E aí, dessas cartas, elas parecem que são saídas de uma convenção de pintura surrealista, tá? E aí vocês vão ver aqui, a gente brinca que a ilustradora toma um LSD antes de fazer cada desenho desse, tá? Olha aqui. Aqui. Olha que louco, ó, os bichos que tem aqui nesse carrossel. Olha aqui. Olha isso. É muito louco, né, gente? É muito louco. É muito louco, né? Então, assim, é muito, assim, subconsciente essas imagens, sabe? Muito inconsciente essas imagens. Então, assim, o que acontece? Você tem que dar uma dica sobre essa carta que você tem na mão e os outros vão dar a melhor carta que também tem a ver com essa dica. Então, eles vão concorrer com você para ver quem dá a melhor carta que tem a ver com essa dica que você deu, né? E você tem que dar uma dica mais ou menos, com uns detalhes lá que eu não vou explicar, mas você tem que dar uma dica que é mais ou menos. E aí, qual que é o desafio? O desafio é você descobrir qual foi a carta que eu dei competindo com todas as cartas que os outros deram embaralhadas. Você vai ter que adivinhar qual é a carta. E para fazer isso, a competência básica que você tem que ter, o músculo básico que você tem que exercitar é a empatia. Porque, assim, se a Fernanda falar uma dica, provavelmente ela está falando daquela carta. Se a Cíntia chegar e puser aquela outra dica, ela provavelmente está falando daquela outra carta. Então, eu tenho que conhecer a pessoa, entender como é que ela pensa, para poder sentir o que ela está sentindo, para poder falar, se é tal pessoa, então ela escolheu tal carta. E isso é um dos exercícios mais punks de empatia que tem, mais sensacionais. E é tão legal isso que o Márcio Balas, ele tem uma rodada especial que ele faz nesse jogo. Inclusive, eu acho que ele tem até a gente tem uma entrevista que ele fez lá comigo, que a gente fala disso, mas ele tem uma rodada final do Dixit, que é Eu sou. Quem sou eu? Quem sou eu? E aí você pega das suas 6 cartas, você escolhe uma carta que é a sua e põe lá no meio, embaralha de todo mundo e a gente abre. E aí, entre os amigos, você tem que falar quem é cada uma dessas cartas. E a gente vai adivinhando essas cartas. Sensacional. Olha que legal, não tem exercício mais empático que esse, sabe? Você ter que descobrir quem é a pessoa porque ela se vê daquela maneira e aí você tem que enxergar do jeito que ela se vê. É muito louco isso, né? Pensa no ponto de vista de empatia, não tem empatia maior. Como é que a pessoa está se vendo? Isso é a essência da empatia, né? Então, eu acho sensacional. E eu vou além, viu? A gente está falando de comunicação não violenta com a gamificação, com jogos. A comunicação não violenta, ela começa de dentro para fora. Eu preciso ter um processo de autoempatia, de entender como eu funciono, como eu sou vista.
para depois conseguir lidar melhor com o outro. Quer dizer, esse jogo, ele está trabalhando na intracomunicação e na intercomunicação, né? Na autoempatia e na empatia com o outro. Então, é assim, você vê como é poderoso, como que o jogo potencializa esse processo de comunicação não violenta de uma forma incrível, Fê. E é legal ver, Fê, como a empatia está inata na gente. A gente tem uma predisposição para poder ser empático, já de querer ser empático. Não é um processo fácil, né? Não. Mas existe lá no fundo tem uma predisposição, porque acontece? A gente dá esse jogo para as pessoas. Eu até hoje conheci uma pessoa só que não gostou de jogar esse jogo. Porque tem um monte de gente que hoje em dia não gosta, porque já enjoou, porque já não acha que é tão desafiante, porque não, uma série de coisas. Mas todo mundo, em algum momento, já gostou de jogar esse jogo. E isso é muito interessante, né? Porque fala muito sobre nós como seres humanos, né? De pessoas que querem se conectar, querem ser empáticos, mas assim, às vezes a gente não é treinado mais para isso, a gente é destreinado a ser empático também, né? Então, uma série de coisas que a gente começa a perceber que não são legais, né? Mas está melhorando, viu, Fernando? Eu Não, com um certeza. projeto que eu estou fazendo isso em escolas. Isso para mim foi incrível. Começou na escola dos meus filhos, né? Que eu fiz a proposta para o dono da escola e agora já está ampliando para outras escolas. Eu estou levando a comunicação não violenta para pré-adolescentes e adolescentes. E eu levo o jogo para potencializar. Aliás, tem o jogo da CNV, que é o Croc, né? Que muita gente conhece. Mas não só esses jogos, né? Tem, como você deu o exemplo agora, a gente vai levando outros jogos, porque o lúdico é uma das melhores formas da criança entender a comunicação não violenta, né? Então, o lúdico conecta. Eu acho que tem uma coisa mais legal do que isso. O lúdico conecta. No momento que você conecta, é um momento que você tem abertura para ser realmente empático, né? Não existe empatia sem conexão, né? Então, premissa básica para você ser empático é se conectar. Então, o lúdico, ele faz isso naturalmente. Você se conecta com a pessoa. A palavra brincar, ela tem a sua raiz no latim, que é a mesma do vínculo. Né? B e V muitas vezes se confundem, né, nos idiomas, mas brincar tem a raiz etimológica, que é a mesma do vínculo. Então, assim, olha que legal a gente saber que o brincar vem de vínculo. Né? O vínculo vem de brincar, não importa, mas saber que as duas coisas estão tão relacionadas, porque o lúdico nos traz vínculo com o outro, nos traz para o presente, porque quando você está brincando, você não está pensando mais nos seus problemas do futuro, você não está pensando mais nas suas culpas do passado, e isso faz com que a gente venha para o presente. Então, assim, ele traz um estado de fluxo que é extremamente interessante para a gente poder se conectar melhor com o outro de uma maneira mais sem filtros e mais genuína, né? Então, acho que isso que é muito legal. Perfeito. E aí tem uma coisa que eu estava comentando agora, né? Porque, por exemplo, na CNV, a gente tem 3 níveis. É a intracomunicação, a intercomunicação e o senso de coletividade. E aí tem um exemplo de senso de coletividade que eu gosto muito na gamificação, que é o The Fun Theory, que a Vox fez, que eu achei sensacional. Exemplos, né, para quem não conhece. Eles colocam um sensor numa lixeira que, quando você joga o lixo, ele dá a sensação de profundidade, né? Ele, inclusive, faz um barulho para assim, ó. E eles arrecadaram, não sei quanto. É sensacional. E o que aconteceu? Eles fizeram isso só de pôr o barulhinho na lixeira. As pessoas começaram a achar engraçado, divertido jogar o lixo na lixeira. Eles arrecadaram mais de 30 toneladas a mais de lixo do que o normal, só por uma gamificação ali. E como é que você vai dizer que uma gamificação dessa é do mal? Você percebe? Então, assim, existem gamificações que são bem feitas, outras são feitas com intenções ruins. Então, assim, a intenção da sua gamificação, ela faz toda a diferença nesse universo. É sensacional. E tem outros, né, que eles fazem. Tem uma outra... Pessoal, se vocês colocarem no YouTube, The Fun Theory, tem várias. Tem uma outra que eles mostram como que as pessoas têm preguiça de subir escada e o quanto isso é ruim, né? Porque as pessoas têm vida sedentária, então elas sobem na escada rolante. Aí eles colocaram fizeram, né, a escadaria parecer um piano, e na medida que você sobe a escada, ele toca as notas musicais. E aí eles mostram antes e depois, e aí as pessoas brincando, subindo e descendo, pessoas com idade, né, subindo ali, porque é divertido, porque é gostoso. Então, às vezes, você coloca um elemento de jogo e faz toda a diferença
coletivamente falando, né? Porque você libera a escada rolante para quem realmente precisa, você elimina o lixo ali do ambiente. Então, a gente está pensando no terceiro nível do senso de coletividade, de quanto que uma gamificação bem feita e do bem, ela pode fazer diferença. Tem várias pessoas aqui, Fê, estão falando do Grok, que é um jogo eu já puxei ele aqui. Então, como eu comentei, eles estavam perguntando qual que é. E aí, como eu já puxei aqui para pôr para vocês. É um jogo do Sérgio Luciano, que é super legal, que fala tá aqui, ó, o link. Fala principalmente sobre CNV, né? Ele trouxe esse jogo para o Brasil, né? E olha lá, quanta gente no Grok, que legal. Olha, Cláudia, Ana Lúcia, super simples, mas é um jogo que funciona porque você tem maleabilidade com ele. Então, você pode fazer N coisas. Eu tenho o jogo aqui, até eu posso pegar ele para vocês verem. É muito legal. Ele é sensacional, ele é sensacional. É um baita jogão mesmo, é muito bem desenhadinho, né? Eu pus o link aqui para vocês da Amazon. E olha, tem uma pessoa aqui, a Ana, falou de quanto que a gente pode promover para atividade física. Estava ali em cima, eu estava para te responder faz tempo. Mas você sabe que tem exemplos sensacionais que trazem, promovem a gamificação. Você tem um? Tem aquele da Nike. Eu vou contar só da Nike rapidinho. Não, o Fuel Band é legal. O Fuel Band da Nike é legal. Mas assim, eu tenho um que funcionou mais ainda, porque assim, eu sou meio fora da caixinha, né? Então, assim, o que acontece? Eu sou meio eu sou meio fora da casinha, né? Da caixinha, fora da casinha, é pior. E aí, o que acontece? Eu comecei a correr, né? Fazer exercício, e tem um jogo, não um jogo, é uma gamificação que chama Zombies Run. Zombies Run. Então, esse Zombies Run é para que ficam uns zumbis correndo atrás de você quando você corre. Aí, funciona. Olha só como funciona. Você vai correr, põe o fone de ouvido, e aí você coloca quanto você quer correr. E aí você define se você quer que tenha sprints ou não. Se você põe sprints, ele fala assim, vai, a sua missão agora, e é uma novelinha, é um Walking Dead. É um Walking Dead, isso mesmo. Em áudio, né? Eles colocam atores, é super legal, super bem feito. Tem sonoplastia, tem helicópteros, é muito legal. E aí você vai ouvindo. O que acontece? Ele chega e fala assim, vai, agora você tem que pegar os suprimentos, senão amanhã a gente não vai sobreviver, a gente precisa disso aqui, e você vai ter que correr até a outra base que está abandonada para pegar as coisas. Aí você sai e ele fala assim, vai, começa a andar. Ih, eles zumbis apareceram. E aí você, vai, corre. E aí você começa a correr, né? Sei que. Aí ele chega, se você pede sprint, uma hora ele fala assim, vai, agora, eles estão chegando perto, se você não correr, eles vão te pegar, não sei o quê. Meu, você tá assim, eu que sou meio bobo da cabeça, eu começo a ouvir isso, eu falo, meu Deus do céu, eles vão me pegar. Eu começo a sair correndo, eu saio, e assim, a coisa vai. E aí, agora eles você já se distanciou deles, agora pode correr mais na boa. Então, assim, ele traz todo aquele processo de correr com sprint, não sei o quê, só que você faz com uma fantasia na cabeça, que você faz. Não, é muito legal. Pra você ter uma ideia, de acordo com a quilometragem que você corre, você vai ganhando os itens que você vai adicionando na sua base, vai crescendo a sua base, né? Eu cheguei no primeiro dia que eu instalei, e ó, estamos falando de um cara que tem problema com o jogo, tá, gente? Mas, então, primeiro dia que eu instalei, cheguei de noite, estava sentado no sofá, aí eu abri o aplicativo e falei assim, nossa, falta uma lata em conserva para eu poder construir essa parte da minha base, né? Eu falei assim, acho que eu vou dar uma volta no quarteirão. Aí eu falei assim, não, te segura, moleque. Não faz isso, vai, você tá exagerando, fica... E aí foi que eu sabe? Mas é isso, assim, você começa a perceber muito bem. Quanto que aquele negócio te impulsiona e te puxa para frente, sabe? Então, assim, essa é a modificação de comportamento que a gente está buscando. Uma coisa que eu quero fazer, que eu quero emagrecer, quero ficar com uma forma melhor, quero fazer exercício, e eu tenho um aplicativo que está me ajudando a ter essas ações de uma maneira mais legal, de uma maneira mais divertida e que eu realmente faça isso, né? Então, essa é a gamificação legal que eu defendo, que eu acho que tem que acontecer. Aliás, esse do Zombies Run é sensacional. Agora, tem um da Nike que eles fizeram uma pista de corrida de LED maravilhosa, assim, que parece um tênis, né? Quando você olha de cima, assim, parece um tênis. E aí você vai lá, compra, claro, o tênis da Nike, e ele vem com dispositivo. Aí você vai lá correr na pista, você coloca ali no sistema deles qual foi seu melhor tempo. E quando você entra na pista, você corre contra você
que é a tua sombra. Então, eles fazem com que projete a sua sombra no seu melhor tempo e você gera uma competição de você com você mesmo, que é um telão giratório, né? Circular, né? Isso. E é sensacional aquilo, porque você pira, você não está competindo com outra pessoa, você está usando algo que é da natureza humana, a competitividade, em prol de você encontrar o seu melhor resultado, você contra você mesmo, né? Você está procurando a sua melhor versão. A sua melhor versão. Aliás, Fê, até inspirada nesse processo da Nike, eu e o meu sócio, a gente criou um jogo que chama Transmuta, porque transmuta vem de transmutação, né, de mudança de essência. E aí a gente falou, não, vamos usar um jogo em que a pessoa vai encontrar a melhor versão dela e ela compete com ela mesma. E o jogo, ele é muito maluco. A gente ficou uns 2 meses pilhado, eu e ele aqui criando, assim. E é a pilhação mesmo, tá, gente? É coisa de gente maluca, porque a gente colocou um monte de jogo espalhado, a gente começou a ficar desenhando, pegando coisas assim malucas, né? A gente foi pegando bases teóricas para pôr por trás das cartas, porque a gente criou 120 cartas. Aí a pessoa entra no jogo, ela tem um desafio inicial. E aquele desafio inicial, ela faz um desenho de ponta-cabeça de um cavaleiro, né, em cima do cavalo, que eu tirei isso do livro, desenhando com o lado direito do cérebro e tal. E aí a pessoa tem o desafio, quando ela entra, ela ganha um avatarzinho dela, que é uma peça linda, assim, que é o cavaleirinho em cima do cavalo. Fala assim, então, já que você conseguiu o desafio, você vai entrar no jogo. Só que você ganha essa peça, que é a tua melhor versão, e você ganha uma outra peça, que é o cavaleiro em cima do cavalo, esquelético. Porque esse é o seu sabotador. Esse é a tua vozinha que fala que não vai dar, que você não consegue. E aí você entra no tabuleiro disputando um com o outro. E todas as cartas vão incentivando você a mexer com o teu lado mais protagonista, que faz acontecer, e um lado mais sabotador, baseado na neurociências, na antroposofia e tal. Sensacional. Cara, e aí a pessoa passa para aquele tabuleiro e aí ela vai, né? Tem um momento que a gente criou no jogo que ele encontra os senhores do saber, que aí é o mestre, o visionário, o guerreiro e o curador, que vai dando umas dicas, porque a grande sacada do propósito é chegar no propósito, que tem uma pedra do propósito que ela tem que liberar. E aí eu criei esse jogo com ele, mas a gente pirou, a gente ficou assim, tipo, uns 2 meses criando o negócio. Você conseguiu aplicar? Ficou legal? Ficou muito legal. Ficou muito legal. Depois eu compartilho com você. Ele é muito legal, assim. Mas eu me inspirei quando eu vi esse negócio da Nike, que eu falei, putz, é isso, eu não tenho que fazer uma competição de eu com o outro, eu quero fazer eu comigo mesmo. Né? E aí a gente entrou em várias coisas, assim, tipo neurociências, antroposofia, a gente entrou até com o estudo do xamanismo, assim, umas coisas super malucas, mas... E é isso que é legal, né? O Paulão, do 1, 2, 3, ele tá falando se já tá no mercado esse jogo. Não tá. Tá na minha empresa, eu uso com os clientes, né? Mas a gente pode conversar, Não tá, não. Eu acho que, assim, é muito legal a gente ver, assim, porque, assim, muita gente se fala sobre essas... competição como uma coisa ruim, né? É muito visto como uma coisa ruim. Mas, na verdade, uma das coisas que a gente começa a perceber cada vez mais é que muita gente que é competitiva, na verdade, não quer destruir os outros, quer superar o desafio. Isso. E aí, a partir do momento que você começa a utilizar isso, e é por isso que esse é outro ponto que volta àquilo que a gente falou, Fê, que você precisa conhecer a pessoa, né? Precisa conhecer ela em profundidade para entender qual é a motivação dela, porque talvez ela não queira destruir os outros, mas ela seja uma pessoa competitiva porque ela gosta de superar o desafio. Eu sou assim, eu sou muito assim. O meu problema é quando superar o desafio são os outros. Aí eu começo a ter dificuldade de me segurar nisso, né? É um drive meu que eu tenho que é muito forte, né? Mas quando a gente pensa nisso, como é que a gente pode aproveitar isso para ser uma pessoa melhor, né? Porque dentro dessa ideia, porque assim, a sua sacada é genial, que é isso, assim, eu não preciso competir com os outros, eu preciso superar o meu desafio. Se eu conseguir superar o meu próprio desafio, que é eu contra eu mesmo, e geralmente essa é a nossa grande batalha de vida, né? Eu contra amigo mesmo, quase nunca sou eu contra os outros, né? Eu acho que isso faz com que a gente cresça e seja pessoas melhores. Então, assim, é muito legal a gente perceber isso, né? Então, assim, isso vai também se liga com aquela história das motivações. Quais são as motivações que a gente trabalha na gamificação? Porque a gente tem motivações são extrínsecas, motivações intrínsecas.
As extrínsecas, elas são legais porque elas ligam muita gente, traz, por exemplo, ranking, badges, essas coisas tipo eu mostro. Mas no momento que você começa a conhecer a pessoa e entende quem ela é, você começa a trabalhar as motivações intrínsecas. E essas são muito mais fortes e muito mais significativas do que as extrínsecas. Então você começa a trazer coisas que às vezes são até muito simples de você aplicar, mas porque você conheceu bem aquela pessoa, aquilo pega a pessoa. Sabe? Então, assim, um dos grandes erros que eu acho que tem é você achar que gamificação precisa de um budget muito gigante, de um orçamento muito grande. Não, você precisa primeiro entender muito bem quem é o teu usuário, e tudo bem, isso pode gastar um certo dinheiro, e principalmente ser criativo. Criativo do ponto de ver o que eu posso pegar em cima dessa pessoa que ela vai fazer aquilo que a gente acha interessante e que ela, principalmente, que ela acha interessante para ela. Né? Então, eu estou mostrando aqui o jogo só para vocês saberem esse aqui que eu estou falando. Não. Essa pecinha aqui que eu falei, ó. Muito legal. Esse jogo aqui que eu comentei, que a gente criou, eu e meu sócio, né? Foi muito bom. Mas eu vou contar que foi tão divertido criar quanto aplicar. Não, é isso. Tem que ser divertido all the way, né? O tempo todo, porque senão, como é que a gente vai fazer... Claro que tem momentos de dor, né? Momentos difíceis, então quando alguém chega e fala, meu, o jogo tá uma merda, você tem que engolir e falar, tudo bem, tá mesmo, né? Ou não, falar, enfim, você tem que lidar com isso, né? Mas a questão é como é que você faz para poder desenvolver seu jogo, né? Eu acho que o processo de game design, gente, na minha opinião, é um dos processos mais doloridos que existe no mundo, tá? Ele é muito prazeroso, mas ele tem muita dor no meio, porque você vai se deparar com várias questões internas suas que você não está normalmente acostumado a ficar encarando todo dia, né? Quando alguém chega e fala mal do seu filho, que é o seu jogo, e fala, cara, seu jogo tem muitos problemas. Quem que gosta de ouvir que seu filho tem muitos problemas? Ninguém. Então, assim, é um processo muito dolorido de você fazer seu jogo, desenvolver. E algumas pessoas aqui foram meus alunos de game design, sabem como é que não é fácil, né? Mas, justamente porque ele não é fácil, é que ele leva a um crescimento gigantesco, que é aquela história, vamos trocar prazer por felicidade, sabe? O meu tava carregando. No momento que você tá trabalhando... Mãe, vamos lá, né? Mas, assim, no momento que você tem o que lidar com essas questões, aquelas cavernas escuras que você tem lá na sua alma, são os melhores momentos que você tem para crescer, né? Então, assim, eu sou muito fã disso. Eu sou muito fã que, mesmo quando é ruim, é bom, né? Então, acho que isso é legal. Tá Adorei, Fê. E a Ana Laura tá falando uma coisa que eu também... Eu ia até levantar essa bola, porque você falou da questão de algumas pessoas serem competitivas, outras não, tem a ver também com o perfil comportamental, e aí a gente trabalha muito nos jogos o perfil dos jogadores, e ela está trazendo aqui, se pode usar de base os 4 modelos de jogadores da Nicole Navarro. É do Take, Anatomy of Fun. Então, é aquele, peraí, que eu vou lembrar, peraí, é o Socializer, peraí, é o Achiever, Socializer, o Explorer e o Killer. É isso que ela está falando? Eu acho que é. Tá. Esse é isso, Ana Laura, se não for... Ela pôs aqui Socializer, Achiever, Explorer e Killer. Isso, então é isso. É o Achiever, Socializer, Explorer, Killer. Exatamente, é o que a gente estava falando. Então, eles são super legais esses, porque eles enfim, vamos lá, dentro das bônus e bônus, tá? O que é bom nesses modelos? É que eles são absolutamente interessantes para você botar as pessoas em caixinhas, porque aí você consegue trabalhar com padrões de comportamento, tá? Isso é muito legal. O que é ruim? É que a gente tem que pôr as pessoas dentro de caixinhas para trabalhar isso. E as pessoas não são caixinhas, né? Elas são complexas, elas são difíceis. Mas é legal você enxergar padrões. Então, dentro dessa história do Socializer, Achiever, Explorer, Killer, né? Eu conheço como tipos de Bartle, tá? Mas imagino que quando ela falou 4, eu falei, deve ser esse, né? Eles são muito interessantes porque você consegue perceber, porque eles têm, na verdade, eles têm uma raiz psicológica muito forte. E aí a gente consegue entender melhor isso e desenhar produtos melhores de gamificação melhores para quando se conhece essas pessoas, né? Então, é interessante sim, é legal, mas eu acho que é legal você não ficar restrito a isso. Eu acho que ele é uma bela introdução. O legal mesmo é você entender quem é esse cara.
é o famoso entrevistas em profundidade, tá? Quando você, eu acho que os tipos de Bartle, eles são extremamente interessantes quando você não conhece bem o seu público, e aí você tem que desenhar, fazendo um checklist de cada um desses 3 ou 4, né? Por que 3 ou 4? Porque o killer é um que normalmente a gente não trabalha muito em empresas, porque a gente não quer estimular esse tipo de comportamento. Porque o killer é aquele que ele tem prazer ao infringir sofrimento nos outros, tá? Embora pareça uma coisa muito cruel, muito horrorosa e muito patológica, não é. Qualquer um que chega na segunda-feira e fala, ah, meu time ganhou do seu, você está usando seu killer, tá? Então... Aliás, o War deve aflorar bem os killers da vida, né? Na hora que eu arraso o exército do coleguinha, ele é um killer. Eu tenho prazer nisso, é um killer. É legal porque você está olhando as suas sombras também, né? Então, assim, então você está falando de modelos que talvez não sejam tão interessantes eu estimular num corporativo. Então, eu vou tratar de quem? Eu vou tratar do socializer, que é aquele cara que fica no bebedouro, batendo papo, tomando cafezinho. E eu não estou falando que não é produtivo, estou falando que ele pode ser super produtivo, mas ele gosta dessa interação humana. Existe um preconceito, né, contra o cara que fica lá batendo papo, mas muitas vezes ele está sendo muito produtivo batendo papo, tá? O achiever, que é aquele cara que ele quer performance. O lance dele é performance, 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 tá? Então ele é ranking, top USA, sabe? Top One, essas coisas, sabe? Então ele é bem isso, né? Bem aquele cara que você conhece já ouviu falar, porque ele é muito para fora, né? E o Explorer é aquele cara da profundidade, dos detalhes, de ver a coisa. Aquela coisa da carreira horizontal, que geralmente tem um Explorer lá na carreira horizontal, né? Aquele cara que ele consegue, ele é o técnico, né? Então, assim, todos esses aí eu posso estar fazendo um checklist de criar gamificações para cada um desses tipos, e aí eu vou estar dando conta de uma forma mais geral dessas pessoas. Mas se eu não conheço o cara em profundidade, eu vou fazer uma gamificação ok. É isso. Para você fazer uma gamificação realmente forte, incrível, maravilhosa, aí você tem que ir lá no fundo e conhecer quem é esse cara, o que é que ele faz, né? O maior exemplo que eu gosto de dar é o da Omo, que assim, não é uma gamificação em si, mas é um sistema de marketing. Eles perceberam que as mães gostavam quando seus filhos se sujavam, quando na verdade elas falavam o tempo todo que não gostavam de sujeira. Mas elas adoravam quando seus filhos se sujavam, e aí a Omo sai com essa coelho da cartola, que eu acho sensacional, que é porque se sujar faz bem. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, se você entende que seu filho precisa se sujar para poder ser para poder se desenvolver, nós, o Homo, vamos ser os maiores aliados do desenvolvimento do seu filho. E aí, na hora que você está lá no supermercado comprando, o que você acha que você vai comprar? Aquele que lava mais branco ou aquele que é aliado do desenvolvimento do seu filho? Não tem de dúvida nenhuma, né? Então, assim, quando você conhece o cara a fundo, o teu usuário a fundo, é quando você vai desenvolver as gamificações mais sensacionais, mais incríveis. E é por isso que eu defendo. Quando a gente chega em empresa, vai fazer gamificação, ele chega para falar, mas a gente queria fazer uma entrevista em profundidade para conhecer bem quem é o teu público. Isso aqui. Mas a gente já mandou um monte de questionário. Não é questionário. Sabe? Você tem que conhecer a profundidade. Questionário você vai conhecer superficialmente. O questionário é um ótimo primeira etapa de sondagem. Quem são os tipos que você tem? A partir que você tem isso, aí você vai fazer a entrevista de profundidade. São 15 minutos conversando, para ter pelo menos 15 minutos conversando, para você ter ideias, insights legais para falar o que é a dor desse cara? O que eu poderia fazer que faz com que seja muito legal essa experiência dele, para que ele fale, nossa, é isso que eu pedi a Deus, sabe? Então, assim, nesses momentos que você tem as maiores gamificações. Todos os grandes cases de gamificação, eles não acontecem enquanto a gente não fizer uma entrevista em profundidade. E é difícil fazer entrevista em profundidade? Não. Você só tem que parar e conversar e dar prioridade para isso. É isso que eu defendo. Então, você quer fazer gamificação? Vai a fundo. Vai procurar, vai entender quem é essa pessoa. Em todo o processo de comunicação que você vai estabelecer, seja marketing, seja... Desculpa, a Diná falou alguma coisa ou não? Eu acho que não. Acho que tá com o microfone aberto, né? Eu fechei. Então, assim, seja marketing, seja processo de comunicação em massa, seja uma palestra, seja gamificação, você tem que entender a fundo quem é a pessoa. Porque é isso que vai estabelecer o vínculo entre você e a pessoa. E aí vem essa história do CNV. Qual que é a ideia? Se você entende, você estabelece esse vínculo, você vai entender quais são as necessidades dessa pessoa.
que é a base do CNV. Entender quais são as necessidades. É o primeiro passo de todos, é qual é a sua necessidade. A partir desse momento que eu entendo qual é a necessidade da pessoa, aí eu consigo realmente poder desenvolver coisas interessantes. Porque é a necessidade da pessoa, não a minha. E esse é o grande perigo também. Como é um design, quanto melhor você vira designer, quanto mais fama você ganha de designer, mais o seu ego cresce. E aí o seu ego, ele vai ficar o tempo todo falar, não, você manja, você sabe fazer, você vai... E aí você para de centrar no usuário e começa a centrar em você. E esse é o grande perigo, porque quanto melhor você fica, mais você tende a focar em você do que no outro. E aí o tempo todo é um exercício consciente de você parar de olhar só para você e olha para o teu usuário. O tempo todo você vai ter que ir lá olhar para o seu usuário e poder ser empático o suficiente para poder entender o que ele quer. E uma coisa, uma provocação aqui, né? Eu sempre gosto de usar aquela metáfora, né? Quando eu ponho a mão no braço do outro, eu não sinto o braço do outro, eu sinto a minha mão no braço do outro. Porque se eu anestesiar meu braço, minha mão, eu não sinto o braço do outro. E às vezes, esse exercício que você está falando, às vezes você fala assim, não, eu me pus no lugar do outro. Você se pôs no lugar do outro com as suas condições, com os seus filtros, com a forma que você vê o mundo. Porque eu até vi aqui os comentários, né? E ver além da reclamação SNV, porque a reclamação é uma comunicação de uma necessidade não atendida. Às vezes a pessoa não sabe se expressar e ela reclama, mas o que está por trás da reclamação é uma situação que ela está vivendo que traz dor para ela, ou para a empresa, ou para aquelas pessoas. Quando eu consigo entender o que está por trás daquela reclamação, eu começo a entender não a minha mão no braço do outro, mas o que é para o outro, a dor dele no braço dele, nas condições dele, entende? E esse é um exercício muito importante. Muito bom isso, hein? Um exercício super bom, porque às vezes é o que você falou, a gente pode se tornar um ótimo designer, criar jogos maravilhosos, mas se você não tiver essa sensibilidade, você vai fazer um jogo maravilhoso, mas que não atende aquela expectativa, aquela necessidade aí. E aí? Né? Como que vai funcionar? É isso, você pode fazer o melhor jogo do mundo. Se ele não estiver conectado com o que o usuário quer, não vai colar. Não vai funcionar. E tem jogos maravilhosos, mas que a pessoa fala, putz, não tá batendo comigo, né? Tem até aqui tem umas perguntas que o Ednilson falou, eu acho que é legal você responder. O Achiever, ele trabalha bem com a CNV, Fernando? O Achiever, né? O Achiever, ele trabalha bem com o CNV? Vamos lá, vai. O Socializer, com certeza, Agora eu não posso falar, filhote, tô falando aqui. 50 pessoas na sala e você tá entrando, ó. Entrou o filho dele. Oi pra todo mundo. Oi. Tchau. Pode ir. Vai. Tchau. E é isso, né? Acho que a gente tem que... Achiever. Qual é o cara que melhor lida com os outros? A Flaviana tá com a filhinha dela também. Aqui, eu também. O meu já me chamou no meio. Ela escutou. Então, é isso. Eu acho que assim, tem essa coisa também da vulnerabilidade, né? Que traz... Lindo. Mas assim, tem essa coisa da vulnerabilidade. Tem que fazer uma com a criançada falando junto. Pois é, né? Pode ser, hein? Pode ser. Tem que ter. Então, assim, tem essa coisa da vulnerabilidade, que é o primeiro pré-requisito para a gente poder ter um bom processo empático, né? Porque, assim, ninguém vai querer ser empático se você não se torna minimamente vulnerável, né? Então, assim, a vulnerabilidade, ela chama empatia, né? Então, eu gosto muito de chegar e falar, olha, meu filho aparece, eu vou lidar com isso, não vou ficar fazendo assim, ó, sabe, fazendo assim, não, eu vou lidar com isso porque eu estou lidando com aquele momento, sabe, e todo mundo sabe que a gente está em casa, sabe, ninguém está perdendo o profissionalismo porque está com uma coisa dessa. Então, assim, voltando ao assunto, todos os três, o que é mais tranquilo normalmente, tá, são padrões, tá, gente, vamos lembrar, não são caixinhas, tá, mas são seres humanos que estão sendo colocados dentro de caixinhas. Mas, normalmente, o socializer é aquele que vai ter mais habilidade empática, vai estar mais treinado em empatia para poder trabalhar com isso. Agora, o Achiever e o Explorer, eles vão ter um pouco mais de dificuldade, mas quer dizer que eles não conseguem fazer isso? Não, absolutamente. Eles vão ser capazes de fazer isso, mas para isso a gente precisa despertar os gatilhos certos da pessoa. Sabe? A gente tem que saber da motivação certa. Então, assim, o Achiever, por que ele vai querer ser empático? Qual é a motivação que ele tem que ter para poder ser empático? Você vai falar de performance com ele. Você vai falar, você quer melhorar
os negócios da sua empresa, você quer fazer com que a sua empresa vá melhor, você tem que ser mais empático, quer ser mais empático, as pessoas vão se sentir melhor, e aí você tem um ambiente de trabalho melhor, faz com que as pessoas produzam mais. Isso, por exemplo, é uma das linhas de argumentação que você pode ter com o Achiever e fazer com que ele entenda isso, né? O Explorer é outra parada. Por quê? Porque ele gosta de autonomia, ele gosta de ser ele mesmo, ele não gosta muito ele gosta de economia de recursos, ele gosta de ser profundo, enfim. O que você vai fazer? Por que você vai argumentar com ele que ele tem que ser empático? Talvez você possa falar, olha, é importante que no nosso processo da nossa empresa a gente tenha empatia, porque isso faz com que, ao ser empático, você consiga trazer... Vamos lá, você consiga trazer processos melhores, porque ao entender as pessoas melhor, você vai fazer com que ela possa trabalhar melhor aquela forma aquele processo. Você entender a pessoa melhor, vai fazer com que você entenda melhor as necessidades para que ela possa fazer melhor aquele processo. E como o cara é totalmente focado em processo, você começa a entender que, ótimo, eu posso ser um pouco empático, eu posso fazer esse esforço para poder ser empático, porque isso vai trazer um processo mais legal, mais consistente, né? Eu acho que essa é a questão, né? A Vivi está falando, tem vários alunos meus aqui, né? A Vivi está falando aqui do Escape, né? Que a gente fez no outro dia, tinha diferentes perfis, né? E aí a gente começa a complementar. E é isso, né? Assim, se hoje em dia a coisa mais importante que existe é a gente ter uma multidisciplinaridade, uma complementariedade de forças, o maior desafio que a gente tem é provocar empatia para que todos se comuniquem de uma maneira melhor. É como criar esse vínculo, né? Então, a partir desse momento que é importante a gente poder ter isso, né? Tem outro dando tchau aqui. É isso aí. Tem uns comentários aqui, uns comentários que eu achei legal. Tem gente perguntando se eu não vou fazer um jogo de CNV. Podia fazer, hein, Fê? Você podia fazer um em parceria comigo, hein? O passarinho tá me perguntando aqui, podia, hein? Primeiro semestre a gente pode pensar, segundo semestre nem pensar, não consigo. Não dá, mas a gente podia. Você também não vai conseguir, né? Você vou. também não vai conseguir. Então, a mesma coisa. Segundo semestre, primeiro semestre a gente pensa. A gente pensa junto. Tem várias... O passarinho tá perguntando se eu jogo muito com meu filho. Pra caramba, tá? Eu acho que é uma das formas mais legais que tem para você poder provocar não só empatia, mas uma série de outras coisas, competências interessantes. O Mark Beckhoff, que é um comportamentalista americano, ele fala que ele trabalha com animais, tá? Não é nem com seres humanos, mas, enfim, nós seres humanos somos animais, né? E ele fala que brincar é se preparar para o inesperado. Eu acho essa frase, assim, muito cola na cabeça e fica, porque é isso. Você tá treinando para coisas que ele nem sabe porque vai precisar, né? E a gente nunca teve num cenário tão VUCA como a gente está hoje. Então, se a gente sabe que a coisa está incerta, a coisa mais interessante é a gente treinar com uma gama de repertórios interessantes para que ele possa lidar com isso, né? Essa é a coisa legal. Aliás, você sabe que a gente já estourou o tempo, né? Mas aqui... Tô preocupado aqui. E você sabe que, já que você está falando disso, né? Brincar com os filhos, gente, uma dica que eu vou deixar aqui, cria jogos, não precisa pegar um jogo pronto, cria, né? Outro dia estava... Jogo é qualquer coisa, gente. Qualquer coisa. Outro dia estava minha filha, meu filho e eu, a gente sentou no chão, e aí o brincadeira era, a pessoa escolhia, minha filha que criou o jogo na hora, né? Ela falou assim, ó, quem é uma vez de cada, então você escolhe um tema, e os três têm que fazer o desenho, e a gente volta no desenho que for mais legal, e aí vai ganhando ponto, e ela criou uma coisa assim, muito maluca. Só que eles tinham muito mais criatividade do que eu, né? Então eu perdi o jogo. É isso. Bem legal. Fê, sabe o que eu queria sugerir? Será que dá para tirar uma foto? Porque tem tanta gente aqui, tá tão legal. Dá para fazer um print dessa tela aqui, ó. E fazer uma foto diferente, ó. Vou propor uma brincadeira aqui. Eu vou fazer botar a cara bem perto e vai fazer uma caretinha assim, se vocês quiserem, tá? Faz uma caretinha assim e faz assim uma cara bem perto assim, ó. Abre aí, galera, a câmera. Olha que legal, isso aí, Vou Ana. tirar o óculos, que eu não gosto Quem se sentir à vontade, quem não se sentir faz um sorriso, tá tudo ótimo também, né? Vamos lá? Faz uma caretinha aí, abre. Deixa eu só fechar as câmeras que não... Só um minutinho, eu vou fechar quem não está com a câmera aberta. Quem não está com a câmera aberta. Ficou mais bonitinha a foto. Vamos lá. Aparecer. Vamos lá. Faz uma carinha legal. Deixa eu tirar, peraí. Estou fazendo, ó. Peraí, rapidinho, gente. Só desculpa. Trava o sorriso aí. Peraí. Bom, agora tá pronto. Vai, carinha. E beleza. Ótimo, pessoal. Muito bom.
Aliás, ó, vamos fechando, né? Mas o Márcio está pondo aqui, aproveitando sua fala, Fernanda, estou cursando uma disciplina no mestrado e meu trabalho final será um jogo inclusivo para deficientes visuais. Aliás, eu queria te falar que o Márcio que está escrevendo aqui, ele é meu parceiro, ele é o cara de jogos, viu, Fer? Esse é um cara que você pode pôr aí na antenada, a gente podia pôr ele até no grupo. Vamos conectar, vamos boa. Posso passar meus contatos ou a coisa? Por favor, contato, faça isso. Eu vou botar escreve aqui no chat. @tsubuda, isso. E eu vou falar uma coisa. Amanhã a gente vai ter uma oficina que é de ludificação para aprendizado remoto. Para qualquer um que trabalhe com grupos e queira ludificar, queira trazer mais engajamento, trazer mais vulnerabilidade, trazer mais conexão com seus alunos, com os seus treinados, qualquer coisa desse tipo, a gente tem uma oficina que é amanhã, das 9 ao meio-dia, e semana que vem, no sábado, também, das 9 ao meio-dia. Fernanda vai fazer, tá? Quem quiser vai estar lá. É uma coisa para brincar aprendendo, tá, gente? Tá, assim, eu falo que eu não posso ser incoerente de estar ensinando pessoas a criar experiências mais legais de aprendizado se a minha experiência de aprendizado não for legal. Então, assim, eu convido vocês, quem quiser, vai lá, vai ser super legal, eu vou adorar vocês, tá? Aliás, gente, se é com o Fernando, gente, vocês vão amar, é maravilhoso. Tô perguntando para mim onde que eu acho isso, né? Pode entrar lá no Instagram, na minha bio vai ter o link para vocês fazerem, chamar lá Ludificação para Aprendizado Remoto. A gente está na 3ª edição e se você não curtir, eu não quero seu dinheiro, sério, não quero que você pague. Eu quero que você pague se você achar que realmente entregou, tá? Então, risco zero, quem quiser vai lá e faz, foi super legal. Risco zero, hein, gente? Fernando, a gente pode validar aqui e dizer que é muito legal? Obrigado. Deve. Eu já estou querendo fazer a sessão 2, não vai ter o 2? Versão 2, etapas, módulos, aquilo que você falou, acho que vale a pena. A ideia do clube é isso, né? A gente tem um clube depois que é um spin-off disso, que é muito isso. Mas é isso aí, é um encontro que é muito gostoso e a gente cria uma comunidade que vira uma família depois, que é bem legal. Tá, e, gente, tudo isso, o pessoal perguntou, a CNV Live está no episódio 16, está tudo lá no YouTube, eu vou até pôr o link aqui para vocês, tá? Peraí. Eu vou deixar aqui o link para vocês. Vocês podem entrar, vocês vão assistir. Aliás, o episódio anterior foi com o Cortella, foi maravilhoso. Nossa, que rasgo com isso, gente. Ó, esse livro aqui, que foi o prefácio do Cortella, eu falo de games e gamificação, por isso que eu coloquei aqui o Instagram dele também. Eu quero fazer um último comentário da gente para a gente fechar. Muita gente às vezes acha, né, que para fazer uma gamificação, para fazer os jogos, tem que ter super, né, formação e tal. Claro, né, quanto mais a gente tem formação, quanto mais entendimento, tem várias coisas que tem por trás, né, estudo de neurociências, de psicologia positiva, de comportamental. Mas eu queria fazer um comentário que, se a pessoa quiser, ela pode entrar nesse mundo, porque intuitivamente muita gente faz a gamificação sem saber. Eu quero dar um exemplo da coisa mais comum que as pessoas fazem, que não deixa de ser uma gamificação, Fê, que é aquela história do coelhinho da Páscoa, né? Porque o fato de você dar um ovo de Páscoa não é um jogo, você está dando um presente. Agora, quando você cria aquelas patinhas do coelhinho para criar para a criança procurar várias coisas para ela encontrar o ovo, você acabou de gamificar o ato de presentear o ovo de Páscoa. Então, na verdade, claro, né? Na medida que você começa a fazer, você fala, amei isso, eu quero estudar mais, eu vou fazer formação, tem várias formações super legais, mas você vê que é uma coisa que também acontece intuitiva entre as pessoas, né? Eu estou querendo dizer assim, que se você curte, você quer, tenta fazer, se você curtir, vai atrás, aí você vai atrás desses cursos, dessas formações que são sensacionais, assim. Quando eu fiz a formação de gamification, para mim era um prazer, assim, as aulas, era a coisa mais gostosa que tinha. Então, tem uma coisa, Fê, que eu falo sempre, eu defendo sempre, para a gente talvez não chamar de gamificação, chamar de ludificação, porque a partir do momento que a gente expande o termo e fala, não é só jogo, é qualquer coisa que seja divertida, qualquer coisa que seja lúdica, fica muito mais fácil para a gente poder imaginar. Então, ele tira a gente daquela caixinha do jogo e fala, não, qualquer coisa que for divertida, engajante, está falando. E é isso, porque no final das contas, quem está se divertindo do outro lado não está querendo saber se é um jogo ou não. Ele está querendo saber se ele está se divertindo ou não. E se é lúdico, a gente vai estar se divertindo. É isso. O Passarinho está dando ideia de gamificar o uso da máscara. Acho que ele está dando...
Pode ser uma boa ideia, hein, passarinho? É isso. Gente, obrigado, a gente super estourou o tempo. Eu quero agradecer muito a sua presença, Fê. Foi assim, se deixasse eu ficava aqui até mais tarde, aqui o dia inteiro. A gente começou com uma parceria de Zoom. A gente era parceiro de Zoom. E aí começou... o negócio começou a crescer dela, o negócio começou a crescer meu, a gente teve que separar. Mas olha como a gente se conheceu, a coisa mais legal do mundo, gente. É muito bom. A gente se conheceu falando, vamos fazer uma parceria de Zoom, a gente divide. Aliás, o Jean, que está aqui também, estava na nossa parceria. E graças a Deus a gente teve que dividir, né? Porque esse foi um sinal que o nosso negócio cresceu. Foi o melhor dos problemas. Melhor dos problemas. E o que é um presentaço que a pandemia me deu, um contato tanto com você como com o Jean, que se tornaram grandes parceiros. Eu tenho muita gratidão de você estar aqui. O Jean também já esteve aqui no canal. Obrigada de coração, Fê. Obrigada por toda essa audiência. Obrigada por todo mundo que ficou aqui o tempo inteiro.